alunos, olá alunas, olá professores, professoras, eu Laércio de Mello e o craque da redação, Marlos Geronasso. Falando sobre texto, Super Laércio, vamos firmes, contentes e com um tema muito relevante. Sempre relevante. Social e ao mesmo tempo humano, pois há influência do poder público, da sociedade e a atuação do indivíduo. Professores, professoras, alunos, alunas, esse tema que vamos debater hoje... Tá ruimzinho aqui para nós, né? Chovendo bastante. Muito. Importantíssimo, porque ele tem, pelo menos dentro do nosso país, 500 anos de desmandos. Ok? Então, fica bem atento a isso, você vai poder fazer relações com inúmeras disciplinas, já comento sobre isso, mas vamos dizer qual é o tema. A biodiversidade no Brasil. Tema relevante ou não, professor Marlos? Totalmente relevante, Lércio. Quando pensamos em concursos, exames de maneira geral, vestibulares, e é importante, há pouco houve a divulgação de um ranking das universidades da América do Sul, da América Latina, a USP ocupando a primeira posição, a Unicamp em segundo, e depois duas universidades do Chile, respectivamente, em terceiro e quarto lugares. Aqui para nós, necessariamente, na Universidade Federal do Paraná, estamos lá já entre o 20º e o 30º colocados. Mas o que isso tem de relevante quando você pensa no ensino superior? As universidades, quando trabalham temas redacionais, gostam muito de buscar a biodiversidade como uma temática quase que comum nos mais variados vestibulares. E eu cito isso, né, amigão, por quê? Porque quem se prepara e está com o site digital aqui conosco, olhando a produção de textos, a geopolítica, a geografia, precisa estar atento para temas ambientais sociais. É nesse sentido, amigo. Então, professores, professoras, alunos e alunas, este tema pode sim ir para a sua redação. Com toda certeza. E é o seguinte, você... Professor, faça um pool aí entre as várias disciplinas. Você pode reunir aí biologia. Vamos colocar aí, você fala, amigão. Você pode reunir biologia, você pode reunir aí geografia, você pode reunir a história e, é claro, literatura, letras, português. Não tem como se livrar disso para fazer uma grande redação. E por que esse tema se tornou relevante? Não tiramos esse assunto do nada. Ele ganhou importância. Ginaldo, vamos fazer o seguinte, eu quero que você coloque lá no ar, por favor. Aqui, já saí. Aqui, ó. Esta matéria, veja só. Os avanços da Lei da Biodiversidade. Olha aí a data, 9/6/2015. A Gazeta do Povo, é um jornal aqui do sul do país, e o outro... Daí tem uma repercussão mais abrangente, né? Folha de São Paulo. Dilma sanciona novo marco da biodiversidade. Não são apenas esses dois jornais que divulgaram esses dados. Todos os jornais brasileiros publicaram esta informação. E a discussão ainda vai se prolongar. Portanto, este tema é relevante sim, e dá um bom tempo aí para as bancas que promovem, que discutem a redação, possam pensar no assunto. É nisso que falávamos então, não é, Laércio, quanto a essa classificação, esse ranking, para que o aluno que é o concluinte do ensino médio, ou mesmo o nosso colega docente, que também acompanha o trabalho, esse é o nosso 10º momento, 10º encontro, para que você instrumentalize isso. As informações publicadas e divulgadas na mídia são essenciais, então estar a par disso. Você não precisa necessariamente decorar o número da lei. Lei 13.123/15, mas como o professor Laércio mencionou, é uma situação atual. O presidente Dilma Rousseff acaba de sancionar a lei. Então, a Lei da Biodiversidade é uma lei efetiva, é atual, trata de 2015 e mais, trata exatamente do todo em que nós vivemos e estamos inseridos. A primeira fala do professor Laércio, né, nesse momento, nessa aula, foi justamente em torno desses mais de 500 anos de Brasil. E o nosso país, né, é um país maravilhoso e ao mesmo tempo estranho. Por que é maravilhoso? Porque há 515 anos, então no dia 1º de maio de 1500, se estabelece a Carta de Caminho, a Certidão de Nascimento brasileira. Até aí compreensível. Mas o Brasil, não é, Laércio, você sabe, e eu vou tomar a liberdade de fazer aqui uma brincadeira de um desenho da costa brasileira, que você vai dar risada. Não, mas eu também não tenho o domínio na mão. Né? Eu faço mapas, assim, mas no computador. Aqui, o português chegou aqui na região da Bahia, certo, Laércio? Sim, Monte Pascoal. Mas aí, justamente, e a partir disso, o nosso país viveu e vive ainda hoje com uma influência litorânea extraordinária. Sim. Por quê? Porque quando eles resolveram vir para cá, o que eles pegaram aqui? As praias nordestinas. Eu faço uma brincadeira em sala dizendo assim,
que imagine se hoje, quem é do Nordeste gosta das praias nordestinas, imagine há 515 anos atrás, Divino, né? mas era para sair pelado, gritando, sou feliz, porque é maravilhoso. Sim. E aí quando eles vieram para cá, eles se depararam com o Sudeste, pegaram aí o Espírito Santo, pegaram o Rio de Janeiro, sem problema algum, né? São Vicente, litoral de sem São Jogos Paulo. Olímpicos, sem outras situações. Aí foram para São Paulo, depois... Então, quer dizer, necessariamente vai chegar à região sul. Então, é só litoral. E essa parte toda fez um Brasil desenvolvido. Quando eles começaram a vir para cá, com exceção de Minas Gerais, que aí é uma outra situação, é riqueza, então eles só encontraram... litoral e coisas boas no primeiro momento. Depois é que eles começaram a ver dificuldades. Mas mesmo assim, a diversidade, aí que entra o ponto, porque quem faz uma redação, Laércio, precisa trabalhar esse conceito do que é diverso. Biológico, a vida e a vida diversa. Então eu vou ter que trabalhar nisso. Vida diversificada. Então vida diferente. E a partir daí eu começo a desenvolver o meu texto. Veja só, por que foi importante criar uma lei? Você deve guardar isso aí na sua cabeça. Quando você olhar para o mapa do Brasil, note, é o único país que está em 2 hemisférios e ao mesmo tempo cortado por um trópico. O Brasil está no hemisfério norte, é cortado, então, pela linha do Equador e ao sul é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Então, essa brincadeira aqui, Naná. Você quer pintar aqui? Vamos fazer aqui. Faz a brincadeira, faz a brincadeira. Vamos trocar. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Isso. Fazer um círculo. Pensa nisso aqui. Não é banal quando um professor risca, coloca lá a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Esta região do planeta aqui é a que tem maior quantidade de vida. E o nosso país pega justamente um espaço semelhante a esse círculo que eu estou fazendo. Ninguém tem tanta terra, quando você olha no mapa, tanto território nesta área. Então, isto nos deu uma biodiversidade gigantesca. Né? Ninguém tem este privilégio, só o nosso país. A maior parte da biodiversidade que existe no Brasil ainda não é conhecida. É algo que precisa ser explorado. Ainda precisa ser explorado. Precisa ser conhecido pelos nossos alunos. Tem campo para isso. E é nesse momento que o aluno precisa estar a par dessa situação, do conceito de biodiversidade, do que essa lei preconiza, do que essa lei traz e como é possível também nós entrarmos no aspecto da profilaxia, da preservação desse ecossistema maravilhoso que temos, né, Laércio? Olha só, antes dessa lei, a coisa estava travancada. Tá? As duas matérias que eu citei, as outras do jornal Valor, do Estado de São Paulo, até o próprio a Presidência da República publica na sua página oficial, divulgou dizendo o seguinte: esta lei vem para beneficiar os cientistas que estão pesquisando material para doenças, porque é das plantas que você retira isso. Os cientistas que estão pesquisando uma indústria fabulosa, a indústria do cosmético. Como é que você faz um sabonete? Como é que você faz um perfume? Tá certo? É importantíssimo. O Brasil, preservando a sua natureza e fazendo ciência, pode recolher bilhões, não é milhões, mas cifra dos bilhões. O conceito de fauna e flora também é bastante importante, né? Se você cita a flora, quanto a plantas, medicamentos, mas a fauna também pela sua diversidade. E, aliás, e nesse sentido, a fauna, eu penso sempre na piscicultura. Perfeito. Os peixes de rio, de água doce. Como nós temos espécimes, sem contar os espécimes, as aves e os mamíferos. Então, quer dizer, no Amazonas tem mais diversidade de peixes do que em todos os oceanos. Quer dizer, diversidade. Só para ter noção, então. Quer ver como a gente sabe e mal quanto das isso coisas. poderia alimentar mais pessoas? Quer ver? Eu faço um teste com os meus alunos na sala. Eu digo para eles, eu vou falar uma palavra e vocês me falem na hora o que vier à cabeça. Eu falo para eles assim, na verdade não é uma palavra, são duas aí. Cobra jararaca. Quando eu acabo de falar cobra jararaca, todo mundo fala veneno. Negativo, a cobra não tem veneno, a cobra tem remédio. Hipertensão é tirado da jararaca. Né? Então pensa... Você pode ajudar a partir daí. Um exemplo simples de como as ideias erradas existem
no caso dos peixes, como você citou, ou da jararaca, todas as cobras elas não têm veneno, elas têm remédios. E qualquer planta pode produzir algum remédio, basta ser estudado, elas estão aí para isso. E a lei da biodiversidade vem para facilitar. E agora, claro, nessa lei, e aí a importância de conhecer o todo também, não só a parte, deve-se pensar muito na questão preservacionista, porque de nada adianta também você ter uma biodiversidade tão espetacular Sim. como aqui temos, e existe uma degradação ambiental absoluta. Então é claro que você vai dizer assim, então, mas esse tema tem uma relação direta com o ambiente em que vivemos, sem dúvida alguma, mas você não pode também ignorar, como dissemos, o comportamento do homem junto a esse ambiente. Aí é que você entra nas ciências sociais, na sociologia propriamente dita e no comportamento do homem. E é claro que você vai perpassar a história para sabermos da ocupação, e dessa ocupação a geografia vai mostrar isso, a geografia física também, e como o Laércio mencionou, então você tem biologia, história, geografia, a língua vai entrar, é claro, porque nós temos os dialetos, a diversidade, escrever, né? e a literatura também da mesma forma. Por quê? Porque o homem buscou a natureza como sua cúmplice. Então, quando se pensa no arcadismo brasileiro, Laércio, que é o setecentismo, nosso colega professor sabe muito bem disso, você, aluno que estudou o arcadismo, que trabalha necessariamente com o século XVIII e vai até o século XIX, o arcadismo, o setecentismo, o pré-romantismo, o neoclassicismo, esse período fez questão de trazer para nós o homem em sintonia com o meio. Por isso, o bucolismo é o termo, bucólico é o termo exato, então, desse homem em contato com o seu meio. E aí é que nós entramos, mais uma vez, na diversidade da vida que esse país gigantesco chamado Brasil tem e possibilita. Então, quando alguém é pessimista em relação ao Brasil, não seja pessimista. Entenda que os problemas que o Brasil tem são exclusivamente voltados ao homem brasileiro, ao ser brasileiro que precisa de outros incrementos para mudar. Mas a nossa área, como o Laércio bem demonstrou, ela é maravilhosa. Espetacular. Se tivéssemos uma área pequena, se tivéssemos lá frio demais, calor demais, não, nós temos todas as condições para esse crescimento. Se desenvolver. E pensar lá no futuro. Vamos trocar, quero mostrar algumas coisas para ele. Segura esse lápis aqui, por favor. Rinaldo, coloca no ar, por favor, para a gente marcar. Pessoal, a lei, então, como o professor Marlos já citou, 13.123/2015, o que ela faz? Regula o acesso à biodiversidade. Então, foi sancionada pela nossa presidente. A lei visa o quê? Substituir uma medida anterior que atravancava tudo. Então, ela trata do acesso ao patrimônio genético, a proteção do nosso patrimônio que o nosso país tem. Dá uma olhadinha nesse mapa que eu quero mostrar para vocês. Ó, esse mapa é de 1550. Eles não estão nos jornais, eu peguei aqui para ilustrar. Mas está virado. É que naquele instante era mais importante saber onde o sol aparecia pela manhã e onde ele se colocava à tarde. Por isso que nós temos a sensação que ele está virado. Não tem um ponto correto, desde que você indique onde está norte, sul, leste e oeste. Então dá a impressão que ele está virado, mas é que ele foi feito dessa forma. Veja o que está acontecendo aí nesse mapa. Os índios estão fazendo a retirada do pau-brasil. Isso causou uma devastação completa em nosso país. Por isso que nós falamos aí 500 anos de história. Esse mapa, por exemplo, inspirou a letra da música Renato Russo, Índios, quando ele diz assim, ó, nos deram espelhos e vivemos no mundo doente. Os portugueses aqui chegaram e eu falo dos meus antepassados, não são os portugueses, a gente tem costume de jogar coisa pro europeu. Não. Nós somos, é só olhar os nossos sobrenomes, né? Os nossos antepassados aqui chegando trocavam espelhos, trocavam machados, trocavam uma foice, e por isso que na literatura chamamos esse período, esses 100 anos, Laércio, de literatura de informação ou quinhentismo, por causa da influência. Então, literatura de informação ou quinhentismo. E aí o que acontece? Alguns descobridores, como Pero de Magalhães, Gandalf, mais tarde os padres Fernão Cardim, Manuel da Nóbrega, o próprio José de Anchieta, o Gabriel Soares de Souza, que foi um indivíduo que começou a fazer esses desenhos, esses mapas, pintando esses mapas dessa forma. Quantos padres era gago? Um deles sei que era gago que tinha... Não era Anchieta, o Fernão Cardim. Ele trabalhou junto com o Anchieta, não vou lembrar o nome dele agora, mas falo depois. Certo, Fernão Cardim, Manuel de Nóbrega e Anchieta, os três padres pioneiros nesse período, que vieram por intermédio da Companhia de Jesus. E é claro que a intenção ali
era da catequese, mas essa catequese vinha em segundo plano, Sim. porque os portugueses queriam, naquele momento, era expandir as suas riquezas, o que era notório porque eles eram colonizadores. Sim. Então, só que... E, não tinha, os portugueses tinham um território pequeno. E eles nem sabiam a dimensão do território brasileiro. Eles nunca souberam a dimensão do território brasileiro, porque aquilo era um mundo novo. A cada caminhada, a cada picada, é como se surgisse todo um outro universo, um paraíso pleno e absoluto. Há uma cena muito interessante para você acompanhar no filme 1492, A Descoberta do Paraíso. Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. E há um instante em que eles dizem isso, quando encontram os índios, é como se eles estivessem no paraíso, um novo mundo, porque tudo era maravilhoso. E os índios, com essa cumplicidade de querer ajudar e sem maldade alguma, no sentido financeiro, material, de riquezas, como havia portugueses e espanhóis nessa época que queriam isso. Então, o metalismo. É claro que, nesse momento, quando eles começam a fazer essa desconstrução da biodiversidade que nós temos, é claro que isso impacta. E isso é contínuo. Enquanto nós estamos gravando aqui, não é, Laércio, fazendo essa aula, tenha certeza, nesse momento, na duração dessa aula, nós não temos dúvida de que dezenas de árvores foram derrubadas na Amazônia. Então, diante dessa fala, eu quero mostrar uma coisa aqui. Olha aí, ó. O que aconteceu? Não era aqui, Reginaldo. Depois eu volto lá. E o Reginaldo vai preparar a música para nós terminar com música, hein? Vamos terminar com Legião. Que tal? Índios? Então, aqui achei, Reginaldo. Pode colocar agora. Ali, ó. O objetivo dessa lei, então, é implantar novas regras para quê? Vai desburocratizar a pesquisa, especialmente na indústria farmacêutica e de cosméticos, mas também vai regular a forma de você explorar, e não aquela exploração depredatória, que vai depredar tudo. Primeiro, não é exclusivamente, é especialmente para pensar na farmacologia, nos cosméticos e tudo mais. Mas, por detrás disso, dessa busca pelo farmaco e pelos cosméticos, existe a preservação. Então, quando você pensa... Porque se você destruir, você perde aquele você não tem mais patrimônio. Exatamente. Então, essa lei é uma lei que salvaguarda, é uma lei que protege, sim, o ambiente em que vivemos. O Exame Nacional do Ensino Médio já cobrou, o Enem já cobrou 2 vezes questões ambientais. Pode repetir isso? Poderá repetir isso? Sem dúvida, mas já cobrou 2 vezes, e numa delas, a última, exatamente sobre a degradação da Amazônia, aqueles que derrubam as árvores. Este ano, eu entendo, pela divulgação que eu vi nos jornais, que é mais relevante do que as outras vezes. E talvez eles voltem agora para cobrar isso, porque, olha só, além dessa lei que regula como a coisa vai funcionar, existe uma percentagem deste dinheiro que vai ser destinado, por exemplo, aos próprios índios. Com toda certeza. Porque muitas vezes, e tem isso dentro do Brasil, vários religiosos aí de todas as instituições, e especialmente na Amazônia, que estão ali infiltrados. E a regra é a seguinte: o cara é bioquímico, o cara é médico, qualquer outra profissão, e está ali fazendo uma espécie de uma catequese e pergunta para o índio: quando você tem dor de cabeça, o que você faz? O que você faz? Eu vou naquela árvore ali, pego aquela folha... Começa a mascar, eu faço isso, E o cara, poxa, o que tem naquela folha? Alguma propriedade... Tira aquela folha, coloca numa maletinha, chega num laboratório na Europa e vai descobrir qual o princípio ativo que existe nessa folha e cura dor de cabeça. E transforma num remédio, e isso rende trilhões. Então, automaticamente, você regulando, fazendo a coisa funcionar aqui, dando incentivo para os nossos estudantes, para os nossos cientistas, e que venham cientistas de fora aqui, e o Brasil ganhe uma parcela com isso, ótimo, a humanidade vai ganhar. E por isso também essa inter-relação que você aponta desde o começo, né, meu amigo? Porque quando pensamos num texto, essa introdução a ser feita nada mais é do que uma apresentação dessa temática. Então, na apresentação da temática, você já ganhou a apresentação agora. Tem com o intuito maior da preservação do ambiente em que vivemos, mas especialmente olhando para a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas, de estudos farmacêuticos, a cosmetologia dos fármacos, propriedades necessárias para o ser humano. Brincamos quando pensamos em farmácia, não é? Aqui em Curitiba, se nos permitem dizer, é a cidade com o maior número de farmácias do planeta. Impressionante como a nossa cidade... Tem mais farmácia que bar, né? Nossa, impressionante mesmo, hein? Não vamos entrar nesse mérito, mas na introdução você apresentaria esse assunto. Já no desenvolvimento, que é o recheio desse texto, aí sim, 2 parágrafos sempre.
não pensar em nada que seja diferente de termos 2 parágrafos. E quando pensamos em 2 parágrafos, é nessa hora que você vai rechear com todo tipo de informação, inclusive pensando no elemento geográfico, pensando na questão histórica, olhando para o aspecto biológico dessa diversidade, dessa pleiade de seres e, é claro, indo ao encontro também do homem e a sua influência na sociedade, parafraseando textos também e elementos, autores que se inspiraram no meio. Eu não posso esquecer exatamente de Gonçalves Dias, porque Gonçalves Dias foi quem defendeu isso na biodiversidade. O poema é, na verdade, um poema de biodiversidade, quando ele diz assim: em minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele vai dizendo isso, porque as palmeiras são melhores em cismar sozinho à noite, mas prazer encontram lá, porque a terra é cheia disso, de flores, disso. Então ele se alegra com a natureza brasileira, que é, claro, incomparavelmente superior à natureza portuguesa, tal a dimensão territorial, não é, Laís? E na conclusão, agora eu estou perguntando, é possível o nosso aluno trabalhar com a ideia que, além de ajudar a desenvolver a nossa indústria, além de nossos cientistas poderem fazer pesquisa e outros chegarem de fora, propor que exista um incentivo para que as nossas escolas e as nossas faculdades criem novos cientistas para estudar isso, certeza. Automaticamente incentive gente para ir para a biologia, né? Que é uma bioquímica. Aí, quando você fala isso, Lércio, é bem a cara do Exame Nacional. Porque a competência 5... nem a competência 5, nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, a competência 5 é a proposta de intervenção social, de ação social. Aí é que entra essa sugestão que você deu. Ela entraria como uma proposta sua, escrevendo o texto para interferir na sociedade, claro, para o bem dessa sociedade. Sim. Em outros gêneros de texto, outras instituições, não precisa fazer isso, fazer uma proposta de intervenção social ou de ação social. Mas no Enem, sim. Agora, no vestibular, como é que eu concluiria? Concluiria mostrando a necessidade dessa lei existir, dela ter sido aprovada, sancionada, votada e tudo mais, mas agora também da aplicação dessa lei e do seu reconhecimento, senão vira lei morta. Perfeito. Fechamos a conta, então? Fechamos, meu amigo, fechamos. Rapaziada, por favor, mandem sugestões se você tiver algum tema. Olha, precisamos trabalhar isso, a gente está aqui para resolver. Exatamente. Isso aí, para discutir. Agora, vale esse tema é importante, vale também como sugestão, você ler com muito carinho essa lei. Fácil, vá até o oráculo Google, tem a lei na íntegra, dá uma lida na íntegra e vamos adiante. Grande abraço. Obrigado, Lécio. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.